Aqui é inexorável reconhecer, sem prejuízo de ulteriores diligências, para elucidar o papel desempenhado pelo representado na violação de sigilo funcional, haver evidências de que o senador Demóstenes Torres incorreu na prática do crime de favorecimento pessoal tipificado no artigo 348 do Código Penal. A esse respeito, Sua Excelência, em seu depoimento, procurou responder. Disse que jogou verde com Cachoeira para ver se ele estava envolvido com jogos de azar, porque ele tinha dito ao governador e a mim também que não lidava mais com o jogo. Aqui se vê como o representado se contradiz. Antes afirmava que desconhecia o envolvimento de Cachoeira com jogos. Agora deixa ventilar que talvez soubesse que Cachoeira estivesse envolvido com jogos, não obstante o tivesse explicitamente alertado antes, em 2009, a respeito da agravação da pena para jogos de azar no artigo 4º-A do PL 7.228 de 2002. Inclusive te pega. Mesmo na versão do senador, o advérbio mais, acima reproduzido, dá a entender que, pelo menos em algum momento do passado, tivesse sabido do envolvimento de Cachoeira com jogos. O mesmo se dá em relação a outro advérbio, realmente, quando o representado diz: o único propósito era para saber se ele realmente estava no jogo. A versão de que o de sempre seria um jornalista não se sustenta, pois Demóstenes informara a Cachoeira que o de sempre recebera a informação da turma de baixo. E, como se sabe, jornalismo é ofício que se exerce sem hierarquia. A especulação de que poderia ser algo montado pelo Ministério Público é irrelevante. Como é do conhecimento do representado, a Polícia Federal articula-se bem com o Ministério Público Federal para efetuar operações como aquela. Por fim, a tese não se sustenta quando se verifica que no dia seguinte, Cachoeira responde a Demóstenes com o fito de tranquilizá-lo que a operação era em cima do jogo do bicho e não caça-níquel, como alertara Demóstenes, diálogo do dia 21 de junho de 2011, às 9 horas e 49 minutos, porque, uma vez tendo jogado verde, não se sentiu doravante incomodado com a companhia do amigo que sabia com contundência que a operação que o representado pressentia ser uma armação era em cima do jogo do bicho. Por que Cachoeira não se preocupava com o jogo do bicho e se preocuparia com caça-níquel e Demóstenes, com tudo isso, não se preocupou com Cachoeira? A versão é simplesmente fantasiosa. No segundo bloco, temos a movimentação do representado em torno de questões jurisdicionais. Tanto em relação ao processo criminal, em que são réus policiais civis, como no caso da ação penal, em que os denunciados são policiais militares, ambos envolvendo feitos submetidos à jurisdição do Tribunal de Justiça de Goiás e mencionados pelo senador Demóstenes Torres em seu depoimento. Não há provas de que tenha havido algum tipo de composição entre o representado e membros do Ministério Público ou da magistratura. Se efetivamente contatos houve, o que não se tem como comprovado, tudo indica que se teriam limitado a sondagens acerca de alternativas decisionais e informações sobre desdobramentos procedimentais. O mesmo pode-se dizer em relação a procedimentos que tramitavam no STJ e no TSE. Parece-me, pelas conversas telefônicas entre o representado e Cachoeira, que havia um quê de gabolice da parte de Sua Excelência para com Cachoeira em relação a esses fatos. Repetindo a clássica expressão dos doutrinadores do direito penal, o senador por Goiás vendia fumaça a Cachoeira. O comportamento que se examina, tendo em conta as vantagens obtidas pelo representado, que serão mais adiante apreciadas, é o de condutas que se enquadram no tipo penal previsto no artigo 357 do Código Penal, exploração de prestígio.
Para além disso, todavia, não se pode deixar de comentar a participação do senador na assistência aos policiais militares presos que respondiam a processo como resultado da chamada Operação Sexto Mandamento de fevereiro de 2011, na qual se investigou o envolvimento daqueles agentes com um grupo de extermínio de pessoas em Goiás. Cachoeira, naquela época, visava conseguir, primeiro, a transferência desses policiais que se encontravam presos na penitenciária de segurança de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para Goiânia. Depois, a revogação da prisão preventiva. O representado estava ciente, acompanhou de perto os acontecimentos e, na hipótese que lhe seria mais vantajosa, como já adiantei, explorou seu prestígio. Diálogo telefônico de 3 de março de 2011, às 17h41. Os policiais foram transferidos para a Academia de Polícia Militar de Goiás, porém, não foram postos em liberdade. As coisas, entretanto, não param por aí. Indagado pelo senador Pedro Taques, o representado em seu depoimento admitiu que um oficial da Polícia Militar de Goiás, de nome Hilner Ananias, prestava-lhe serviços de segurança. A situação funcional desse oficial não está esclarecida, mas tudo indica que era regularmente cedido pelo Estado para fazer segurança ao senador. Na coletânea de conversações telefônicas em foco, há registro de visita do senhor Hilner Ananias a tais presos e depois do informe por ele repassado à Cachoeira acerca do estado de espírito dos internos e o que chega a ser patético, partindo de um oficial da PM, da expectativa deles de que Cachoeira conseguiria o relaxamento da prisão. Mais tarde, trocam impressões sobre as possibilidades de êxito na justiça em relação ao pleito dos policiais presos. Diálogos telefônicos de 18 de julho de 2011 às 18h05, 13 de agosto de 2011 às 18h26. No dia 4 de agosto de 2011, Hilner vai ao encontro de Cachoeira. Diálogo telefônico de 4 de agosto de 2011 às 20h10. Com efeito, há também outra gravação de áudio de diálogo, dia 23 de fevereiro de 2012, às 19h39, na qual Cachoeira dá instruções a uma pessoa de sua intimidade para o pagamento da quantia de 100 a Hilner. Segundo o relatório da PF, seriam R$100 mil. Transação essa que se realizaria com a transferência da quantia que se encontrava em pacotes plásticos de notas de 50, mediante conferência do beneficiário. Hilner informa a Cachoeira que pegaria o montante depois de resolver o negócio para o chefe. Não parece muito, ao verificar a estreita ligação do segurança do senador Demóstenes com Carlinhos Cachoeira, envolvendo o recebimento de dinheiro, aventar a hipótese de que os serviços de proteção por ele prestados fossem remunerados pelo contraventor. São fatos que reputo gravíssimos e que deverão ser investigados no inquérito presidido pelo ministro Ricardo Lewandowski. De toda maneira, pelas evidências já existentes, é inescapável a constatação de que o representado teria cometido o crime de favorecimento real, capitulado no artigo 349 do Código Penal.